E aí, pessoal, já vou começar reafirmando o compromisso que não haverá nenhuma leitura obrigatória sobre os conteúdos das aulas, né? Mas, como eu venho fazendo, vou deixar uma sugestão para quem quiser se aprofundar no tema. A recomendação de hoje é o verbete Natureza da Justificação, Internalismo versus Externalismo de Katia Echeverri, publicado no Compêndio de Epistemologia, né? Uma espécie de enciclopédia da área com cerca de 50 verbetes sobre os mais variados assuntos da epistemologia. O livro foi organizado por colegas do Rio Grande do Sul, né? Incluindo a Katia Echeverri, e tem verbetes escritos por vários epistemólogos brasileiros, né? Eu mesmo escrevi 2 verbetes no livro, né? E, novamente, o livro está de graça na internet. Então, como eu falei na aula anterior, ao longo da história, os epistemólogos se dedicaram a uma batalha imaginária contra o cético. Quem colocou a epistemologia nessa enrascada foi René Descartes, que pode ser chamado até de o pai da epistemologia moderna. Descartes recorreu às chamadas hipóteses céticas como um filtro para decidir quais teses filosóficas poderiam ser aceitas. O ponto de Descartes era que a ciência medieval, baseada na filosofia aristotélica e escolástica, não conseguia dar conta do desafio cético. Já a física moderna, né, fundamentada, adivinhe só, na filosofia de Descartes, seria capaz de enfrentar esse desafio. Esse é o tal ceticismo metodológico de Descartes, tá? E é assim que começa as Meditações, né, que é o livro mais importante de Descartes. Deixa eu dar só um zoom aqui, que é essa parte aqui, olha só. Há já algum tempo, eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não poderia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez na vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências, né? A gente já vê aqui que Descartes é um fundacionalista, né? E nessa outra parte aqui que eu também destaquei, logo na primeira página das Meditações, tem esse texto aqui, ó. Ora, não será necessário, para alcançar este desígnio, provar que todas elas são falsas, as opiniões dele, né? O que talvez nunca levasse a cabo. Mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar créditos às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis do que as que nos parecem manifestadamente falsas, ou seja, as coisas que tiver qualquer motivo de ser falsa, ele já não vai dar crédito, né? O menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. A gente vai voltar depois a essa parte do inteiramente certo e indubitável, né? Ou do menor motivo de dúvida basta para rejeitá-las. Por enquanto, vamos tratar dessa noção aqui que é motivo de dúvidas, né? O menor motivo de dúvidas. O que é um motivo de dúvidas? O ceticismo ele pode ser geral ou local. O ceticismo geral é motivado por argumentos que exploram aparentes contradições nas condições gerais de conhecimento, né? Esse é o caso lá do problema do regresso da justificação que a gente falou na aula passada. Já o ceticismo local geralmente se apoia em hipóteses céticas, que colocam em dúvida nosso conhecimento num determinado domínio. Uma hipótese cética é uma possibilidade de erro com 2 características. A primeira é que, se a hipótese cética fosse verdadeira, todas as nossas crenças naquele domínio seriam falsas. A segunda é que a hipótese cética trata de um cenário que é indistinguível do mundo real do ponto de vista da primeira pessoa. Então, uma hipótese cética constitui um motivo de dúvida não porque ela tornaria nossas crenças falsas, mas porque
toda a nossa experiência cotidiana, toda a nossa evidência é compatível com ela. Ou seja, nós não temos como distinguir o mundo real daquela hipótese cética. E aí, se a gente não tem como distinguir o mundo real da hipótese cética, parece que nós não temos bons motivos para manter crenças que impliquem na falsidade dessa hipótese. Então, alguns exemplos famosos de hipóteses céticas incluem: todas as outras pessoas são zumbis filosóficos, ou seja, agem e falam exatamente como se tivessem pensamentos, mas não possuem consciência ou estados mentais reais. O ceticismo resultante dessa hipótese cética, que é o solipsismo, tem como objetivo minar nosso conhecimento sobre outras mentes. Outra: o universo foi criado há 5 minutos, e ele contém todos esses indícios enganosos que sugerem existir um passado distante, como fósseis, registros históricos, fotografias antigas, diários e até mesmo nossas lembranças pessoais. O ceticismo resultante dessa hipótese cética, que foi proposta por Bertrand Russell, tem como objetivo minar nosso conhecimento do passado. Outra: estamos adormecidos, e todas essas experiências, a saber, de que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos e coisas semelhantes, não passam de sonhos, de falsas ilusões ou sonhos. Essa é a famosa dúvida do sonho, que é proposta por Descartes, e ela tem como objetivo minar nosso conhecimento do mundo exterior. Uma hipótese cética relacionada à dúvida do sonho é a do cérebro numa cuba. Imaginemos que cientistas malignos cultivam cérebros em cubas de nutrientes e que computadores alimentam esses cérebros com todo tipo de estados mentais utilizando impulsos eletroquímicos. Esses cérebros não têm memórias de terem sido abduzidos e não suspeitam que estão vivendo em um ambiente virtual falso. O que torna a hipótese cética capaz de minar nosso conhecimento não é o mero fato de que, se ela fosse verdadeira, nossas crenças seriam falsas. Nosso conhecimento depende de nossas crenças serem verdadeiras aqui no mundo real, E fantasias do cético não têm poder de tornar nossas crenças falsas. E tampouco um cético poderia argumentar que aquilo que cremos é falso. Se ele fizesse isso, ele não seria um cético, Ele seria simplesmente alguém com uma posição diferente da nossa. Ademais, uma hipótese cética não é um motivo de dúvida no sentido de que, diante dela, vamos deixar de crer no que cremos ou passar a crer que aquilo que cremos é falso. A não ser que, nas palavras de Descartes, aqui é a primeira meditação ainda, acho que é a segunda página. A não ser que, nas palavras de Descartes, eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguram que são reis, quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro e de púrpura, quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter os corpos de vidro. O ceticismo elimina o conhecimento a partir da justificação. Como eu não tenho como negar a hipótese cética, não tenho razões para sustentar uma crença que implique sua negação. Vamos ver aqui como é que Descartes introduz a dúvida do sonho, aqui nessa mesma página, um pouquinho mais para baixo. Aqui. Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente. Que é com desígnio, com vontade própria e propósito deliberado, que estendo esta mão e que a sinto. O que ocorre no sono não me parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões. Então ele fala assim, eu sei que estou acordado,
Mas o problema é o seguinte, às vezes, quando eu estou sonhando, eu acho que eu estou acordado, certo? Então, não é que ele acha que está sonhando, ele sabe que está acordado. Mas o problema é que, às vezes, quando ele está sonhando, ele também acha que está acordado. E a questão é, qual evidência ele pode dar de que ele está acordado, né? Será que essa crença que ele tem de que ele está acordado é justificada? E, detendo-me nesse pensamento, vejo tão manifestadamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa inferir nitidamente distinguir nitidamente a vigília do sono. E por causa disso eu me sinto inteiramente pasmado, e meu pasmo é tal que quase é capaz de me persuadir que estou dormindo. Ele não se persuade que está dormindo, tá? Mas o ponto aqui é que ele não tem evidências. Agora veja só, eu quero deixar claro que Descartes não é um cético. Ele levantou tais hipóteses porque ele achava que era capaz de combater o cético no seu próprio campo. E por em seu próprio campo, eu quero dizer que Descartes concede ao cético toda a vantagem que ele possa desejar, né, na cabeça dele, para então derrotar o cético gloriosamente. Aqui que entra as noções do inteiramente certo e indubitável, né, e também de qualquer motivo de dúvida basta. O ponto é que Descartes ele é um infalibilista, certo? Ele tem a posição de que saber que uma proposição é verdadeira requer estar de posse de justificação que garanta a sua verdade, certo? Ou seja, que torne a verdade indubitável, que não tenha uma possibilidade de erro, tá? Então, se toda a evidência que eu tenho para uma crença é compatível com a possibilidade dela ser falsa, eu não tenho conhecimento. Em outras palavras, saber requer ser capaz de eliminar todas as possibilidades de erro, não importa quão remotas elas sejam, tá? Esse é o infalibilismo. O infalibilismo, né, facilita a vida do cético, que só precisa apontar uma mísera possibilidade de erro. Não importa quão remota ela seja para ter êxito, né? Então, Descartes ele era um infalibilista porque ele acreditava ser possível derrotar o cético, né, mesmo nesse terreno tão desfavorável, e estabelecer fundamentos infalíveis para a física moderna, né? Então, ele queria que a física moderna fosse fundamentada de maneira infalível. E será que Descartes conseguiu vencer? Sim, mas ele teve uma vitória de pirro, podemos dizer. É uma história conhecida, né? Descartes propõe aquela que seria a dúvida cética mais poderosa, que é chamada a hipótese do gênio maligno. Isso aqui está no finalzinho da primeira meditação. Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, né? Que é a soberana fonte da verdade. Deus não vai mentir pra gente. Você tá maluco? Mas um certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para submeter minha credulidade. Tá? Então, isso aqui é a dúvida cética mais forte. Que tipo de evidência a gente pode ter contra o gênio maligno? Qualquer evidência que a gente tiver pode ser o gênio maligno nos enganando para achar que nós temos essa evidência. Só que, né, nesse momento, que Descartes apresenta seu famoso argumento para mostrar que existe pelo menos um conhecimento que escapa dessa hipótese cética extrema. Você sabe qual é? É o argumento do cogito. É impossível estar enganado quando eu penso que eu existo, porque somente aquilo que existe pode estar enganado sobre qualquer coisa. Tá? Então, basicamente é isso. Então, quando eu penso que eu existo, eu estou garantido de não estar enganado, porque só pessoas que existem se enganam. Vamos ler aqui nas palavras de Descartes.
Não há, pois, dúvida alguma que eu sou, se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que o nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que eu a enuncio ou que a concebo no meu espírito. Certo? Então esse aqui é o famoso penso logo existo, né? Que nas meditações não tem essa formulação, que é uma formulação mais exata, né? No discurso do método tem um penso logo existo, porque o discurso do método é um livro para o público geral. Então Descartes demonstrou que temos conhecimento infalível de ao menos de nossa própria existência. Então ele ganhou do cético ali. Porém, aqui está o problema. Há um longo caminho do eu existo para a tese de que nós temos conhecimento do mundo exterior, né? Porque ele quer fundamentar a física. A física é uma ciência do mundo exterior. Né? Há um longo caminho de eu existo para o mundo existe e o mundo tem determinadas características. Descartes tenta percorrer esse caminho a partir de uma prova da existência de Deus. Isso é na segunda, terceira meditação. E da tese de que Deus garante meu conhecimento sempre que eu uso corretamente minhas faculdades. O ponto dele é, Deus ele tivesse me feito para sempre errar, Deus seria malvado, Deus não é malvado. Então, sempre que eu uso minhas faculdades da maneira correta, Deus garante que eu tenho conhecimento. Só que aqui os argumentos de Descartes se tornam mais controversos, porque a prova da existência de Deus já parece assumir que Deus garante meu conhecimento. Né? Então, esse aqui é o famoso círculo cartesiano. E aí, com o tempo, tornou-se claro que se mantivermos o infalibilismo cartesiano, muito pouco ou quase nada poderia ser legitimamente conhecido. Por exemplo, eu creio, e é seguro dizer que sei, que meus cachorros estão em casa. Afinal, eu saí aqui agora, mas eu lembro de ter fechado a porta e eles estavam dentro, né? E de tempos em tempos eu ouço o barulhinho das patinhas deles subindo e descendo as escadas. Mas será que minha justificação para ter que meus cachorros estão em casa resiste ao cético? É verdade que não, né? Sequer precisamos de uma possibilidade de erro tão extrema quanto o gênio maligno para colocá-lo em dúvida. Vai ver, minha mulher chegou em casa e saiu para passear com os cachorros. E quem sabe ela deixou na TV da sala um vídeo de cães, Dog TV, rolando na sala com cãezinhos correndo. E é isso que eu estou ouvindo. Né? Então, uma vez que em vez de jogar o jogo do cético, né, que foi o que Descartes tentou fazer, muitos dos epistemólogos contemporâneos tendem a rejeitar o infalibilismo e aceitar que há conhecimento com justificação apenas boas o suficientes, ou seja, falíveis, tá? Ainda que não seja infalível. Então, o conhecimento não é infalível, mas ainda assim a gente pode ter conhecimento quando a gente tem justificação boa o suficiente. Digamos que para ter conhecimento, não precisamos poder eliminar todas as possibilidades, mas apenas aquelas que são relevantes. Não precisamos eliminar as hipóteses céticas, que são possibilidades muito fantasiosas, envolvendo zumbis filosóficos, lembranças massivamente falsas, cérebros numa cuba, gênios malignos, etc. Agora, claro, né? Agora eu me vejo na posição de ter que determinar que possibilidades são relevantes. De forma simplificada, né, já que essa daqui é uma dentre várias teorias da justificação, podemos dizer que qual possibilidade é relevante depende do contexto. No dia a dia, né, basta eliminar as possibilidades de erros mais prováveis. Né? Por isso que eu posso saber que meus cachorros estão em casa. Talvez num contexto científico, onde os critérios são mais rigorosos, talvez seria preciso descartar possibilidades de erros um pouco mais remotas, mas ainda assim não tão extremas quanto a hipótese do gênio maligno. Além disso, as evidências disponíveis num determinado ambiente parecem também influenciar quais possibilidades devem ser consideradas relevantes. Por exemplo,
Se eu vejo uma zebra no zoológico, né, nesse exemplo aqui é do Fred Dretske, eu sei que há uma zebra no zoológico, né, porque eu estou vendo, sem que seja necessário que eu saiba eliminar a possibilidade de ser um burro habilmente pintado para parecer uma zebra, né? Isso aqui é até engraçado, porque o Dretske colocou esse exemplo, né, há muito tempo, e ultimamente apareceram notícias como essa, né? Dado essa notícia, se eu estou na China, talvez a possibilidade de eu estar vendo um burro nem tão habilmente pintado para parecer uma zebra deva ser uma possibilidade que eu deva ser capaz de eliminar para que eu tenha conhecimento. Certo? Então vamos combinar que nós somos falibilistas, tá? E como falibilistas, reconhecemos que o fato de uma IA, por exemplo, uma LLM, né, poder fornecer uma resposta falsa, por si só não é suficiente para nos privar de conhecimento. Em outras palavras, mesmo sabendo que a ferramenta não é infalível, ainda assim podemos adquirir conhecimento se houver justificação adequada para acreditar nas respostas que ela fornece, nas verdadeiras, né? Porque conhecimento implica verdade. Essa parece ser a abordagem correta, afinal, nem mesmo os métodos científicos mais confiáveis possuem 100% de precisão. Por exemplo, mesmo um teste de DNA para paternidade, que é extremamente confiável, porque ele apresenta uma precisão de 99,99 nos melhores casos, né? Ou seja, quando não há amostras contaminadas, quando não há irmãos gêmeos idênticos no jogo, né? E entre outros fatores que possam inferir, mesmo esse teste não tem precisão de 100%. Né? Isso não impede que tenhamos conhecimento a partir de um teste de DNA, especialmente se tomarmos algumas precauções, né? Como nos certificarmos de que não estamos num desses casos problemáticos. Só que há outro pressuposto que está presente na epistemologia de Descartes, que além de fomentar o ceticismo em relação ao mundo exterior, pode dificultar o conhecimento, né? Nós termos conhecimento a partir de redes neurais artificiais, pelo menos, tá? Mesmo quando a confiabilidade dessas redes se aproxima daquela de um teste de DNA em condições ideais. Esse pressuposto é o internalismo epistêmico. A ideia central do internalismo é que a justificação depende apenas de fatores internos do sujeito. Existem duas formas diferentes e proeminentes de se interpretar o que conta como um fator interno a um sujeito. Tá? A primeira posição, conhecida como acessibilismo, toma fatores internos como estados acessíveis ao sujeito pela introspecção. A segunda, conhecida como mentalismo, toma fatores internos como estados mentais, né? Como experiências sensórias, lembranças, crenças, etc. O mentalismo está relacionado ao acessibilismo porque o sujeito geralmente consegue identificar seus próprios estados mentais por reflexão. Porém, o mentalismo admite que alguns desses estados não sejam acessíveis, né? E mesmo assim possam determinar se uma crença está justificada. No que se segue, eu vou utilizar o termo internalismo em um sentido geral, sem distinguir muito bem entre acessibilismo e mentalismo. Tá? Em Descartes, o internalismo se manifesta na exigência de que o conhecimento se apoie no que ele chama de ideias claras e distintas, né? No reconhecimento que determinada ideia é clara e distinta. Né? E no fato, né, dele sustentar que ideias são os únicos objetos da percepção imediata ou da consciência. Né? Por que ele tem que defender isso? Né? Porque somente quando formamos crenças sobre coisas que me aparecem claro e distintamente que Deus garantiria meu conhecimento, já que ele seria maligno se me negasse o conhecimento, mesmo nesses casos. Tá, então o internalismo tem implicações para a questão de saber se o uso de inteligências artificiais pode gerar conhecimento, especialmente em contextos científicos. Suponha que estejamos usando uma rede neural convolucional, né? Uma CNN, para análise de uma imagem de ressonância magnética e a rede neural retorne
O resultado: essa imagem mostra indícios de câncer. A princípio, estaríamos justificados a acreditar que a imagem de fato mostra indícios de câncer com base no resultado da IA, assim como estamos justificados a acreditar que uma determinada pessoa é pai de uma criança com base num teste de DNA. No entanto, sob a perspectiva do internalismo, a justificação nesses casos pode depender de sermos capazes de formar uma crença justificada sobre a alta confiabilidade do instrumento em questão para aquele tipo de entrada. Afinal, nós só podemos concluir que um determinado estado de coisas ocorre a partir da indicação de um instrumento científico qualquer, se partirmos da premissa de que o instrumento é confiável naquele caso. Isso significa que eu devo ter uma crença na confiabilidade do instrumento. Porém, essa crença só transmitirá a justificação para a conclusão de uma inferência se ela mesma for justificada, né? Lembra lá do problema do regresso. A princípio, a crença justificada na confiabilidade de um instrumento científico qualquer poderia ser estabelecida de duas maneiras. Primeira maneira, a partir de um entendimento teórico de como aquela saída do instrumento está gerada, né, a partir daquele tipo de entrada específica. Né? Então, eu sei como é que o instrumento gera as suas saídas, de modo que, dada aquela entrada, eu sei prever qual é a saída. Uma segunda opção seria a partir de indução, a partir de casos passados, né, que o instrumento apresentou saídas corretas de forma consistente para aquele mesmo tipo de entrada. Agora, o problema aqui é o seguinte: diferentemente do teste de DNA, cujas etapas químicas e estatísticas que produzem o resultado e cujos o que pode interferir com o resultado são conhecidos, muitos sistemas de IA, como as redes neurais convolucionais utilizadas na análise de imagem de ressonância magnética, são opacos. Ou seja, não é possível identificar em um sistema opaco qual algoritmo específico está gerando a saída a partir daquela entrada específica. Nem muito menos como o sistema categoriza internamente as entradas que processa. A incapacidade de identificar quais algoritmos são executados para uma determinada entrada inviabiliza a primeira estratégia de formar uma crença justificada na confiabilidade do sistema a partir do entendimento teórico do algoritmo. Né? Então, como eu não sei o que o sistema está fazendo especificamente, não tem como eu prever, dada aquela entrada específica, a saída. Né? Então, por não sabermos quais algoritmos o sistema executa, não podemos descrever o processo que está sendo realizado para gerar a saída, nem argumentar que esse processo é confiável. Já a dificuldade de identificar como o sistema categoriza as entradas compromete a segunda estratégia da indução a partir de casos anteriores. É só para dar um exemplo aqui, né? Lembra da aula lá sobre redes neurais, que eu contei da minha rede neural, que era para diferenciar homens de mulheres? Ele funcionava bem, só que na verdade a gente descobriu que ele não estava categorizando as entradas como homens e mulheres, ele estava categorizando a entrada como tem livros atrás ou não tem, porque ele estava diferenciando uma coisa da outra pela presença de livros, já que as fotos de homens foram tiradas na biblioteca. Né? Então, do lado de fora, eu tenho dificuldade em saber qual tipo de categorias que a IA está utilizando. Então, se a gente não sabe como o sistema categoriza suas entradas, não saberemos a que tipo pertence a entrada atual. Só que se não soubermos a que tipo pertence a entrada atual, não saberemos quais são os casos passados relevantes, ou seja, quais são os casos passados que são do mesmo tipo da entrada presente. Só que se não soubermos quais são os casos passados relevantes, não podemos realizar uma indução com base nesses casos passados. Não podemos, por exemplo, distinguir entre os casos bons e os casos ruins. No caso do DNA, lembre, a gente consegue distinguir. Os casos ruins incluem amostras contaminadas, casos envolvendo gêmeos idênticos, etc.
Por tudo isso, é questionável se podemos obter conhecimento a partir dos resultados de um sistema opaco, sob a perspectiva do internalismo. Tá? Agora eu vou tentar colocar esse mesmo problema de outra maneira. Tá? O internalismo ele tem como consequência que se duas pessoas compartilham exatamente o mesmo conteúdo mental, elas compartilham as mesmas evidências e, portanto, estão em igualdade justificacional. Né? Por quê? Porque para o internalismo, tudo que pode justificar uma crença é um conteúdo mental, é um conteúdo interno ao sujeito. Se dois sujeitos eles têm o mesmo conteúdo interno, eles têm a mesma justificação. Então, eles são como se fossem gênios epistêmicos. Agora, suponha que eu e meu gêmeo epistêmicos estamos usando uma CNN, né? Uma rede neural convolucional, que retorna o resultado correto. Vamos supor que o resultado está correto. Essa imagem mostra indícios de câncer. Do meu ponto de vista, não há como distinguir o estado atual, em que a CNN é confiável para a entrada que gerou aquela saída, né, do mundo do meu gêmeo epistêmico, em que a CNN se comportou exatamente igual no passado, mas não é confiável para aquela entrada específica. Por quê? Porque ela categoriza, talvez, as entradas de maneira levemente diferente. Eu não tenho como distinguir esses dois casos. Nossas CNN classificam todas as demais entradas da mesma forma, exceto a entrada específica em questão. Né? Meu gêmeo epistêmico e eu compartilhamos a mesma evidência. Né? Portanto, do ponto de vista do internalismo, estamos em igualdade justificacional. No entanto, meu gêmeo epistêmico não pode estar justificado, porque se ele tivesse, ele teria conhecimento naquele caso, né? O que não é o caso, porque ele teria conhecimento porque a saída é verdadeira em ambos os casos, né? Só que ele não tem conhecimento porque ele está usando uma ferramenta que não é confiável para aquela entrada específica. E a minha é. Né? Mas o fato de eu não conseguir distinguir esses dois casos faz com que eu não tenha um conhecimento também. Né? E perceba que minha hipótese cética aqui não é nada tão extremo quanto o gênio maligno. Né? É algo que ocorre rotineiramente, como no caso lá da minha rede neural que estava olhando a presença de livros no fundo. Existem casos em que adquirimos conhecimento por meio de processos que são, em alguma medida, opacos, sem que seja necessário estabelecer sua confiabilidade antes. Né? E o internalismo precisa ter recursos para lidar com esses casos, já que são casos centrais em nossa vida cognitiva. O primeiro caso é o conhecimento perceptivo. O estímulo visual que recebemos em nossas retinas é bidimensional, né? Porque a retina é uma superfície bidimensional. Mesmo assim, conseguimos formar crenças e adquirir conhecimento sobre um rico mundo tridimensional. Por exemplo, eu acredito e presumivelmente sei, né, que esse computador aqui que eu estou gravando está mais próximo de mim que a porta do escritório. Porque eu vejo que ele está mais próximo de mim que a porta do escritório. Mas será que o conhecimento perceptivo depende de eu possuir uma crença justificada sobre a confiabilidade da minha percepção? Provavelmente não. Em primeiro lugar, crianças pequenas e possivelmente animais não humanos possuem conhecimento perceptivo, mesmo não estando em condições de estabelecer a confiabilidade da sua percepção. Né? Em segundo lugar, estabelecer a confiabilidade da percepção é uma questão muito difícil, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista empírico. Né? Qual é o ponto aqui, né? Por que eu estou dizendo que esse processo é opaco? Porque meu cérebro aqui está fazendo várias computações, desde da entrada bidimensional até essa experiência que eu tenho tridimensional. Só que não são operações conscientes. Tá? Então, a princípio, eu poderia estabelecer a confiabilidade da percepção utilizando as mesmas estratégias discutidas anteriormente, a abordagem teórica e a abordagem indutiva. A abordagem indutiva aqui é limitada por depender da própria percepção. Né? Eu só posso avaliar se a percepção funciona no passado com base nela mesma. Por exemplo, eu posso checar, né, se minha visão funciona ao perceber essa lapiseira aqui na minha frente, estendendo a mão e tocando nela. Nesse caso, eu estou usando minha percepção, o tato
para avaliar a minha percepção, a visão. Já a abordagem teórica, ela é limitada pelo fato de eu não estar consciente de como esse processo ocorre, podendo apenas acessar o resultado final, a imagem que eu percebo, né? Então, esse aqui é um tipo de opacidade. Meu cérebro utiliza diversos indícios, como a diferença entre a imagem captada em um olho e no outro, o foco, a perspectiva, a posição das sombras, para construir essa representação tridimensional do ambiente, embora nenhum desses processos ocorra de maneira consciente. Claro, nós sabemos mais ou menos como é que esses processos ocorrem. Por exemplo, como a área V1 do córtex visual, né, que fica logo aqui atrás, detecta contornos e mudanças de contraste na imagem, permitindo identificar os limites dos objetos. Porém, o estudo científico da percepção depende, imagine só, da percepção, e dificilmente poderá estabelecer a confiabilidade da percepção. Ou seja, temos conhecimento através da percepção, que é um sistema opaco em algum sentido, sem que precisemos estabelecer sua confiabilidade. Então, no primeiro caso aí que nós temos conhecimento a partir de sistemas opacos. Segundo caso é o conhecimento a partir do testemunho de especialistas. Eu acredito, e supostamente sei, que o aquecimento global tem causas antropogênicas. Mas será que eu estou justificado a crer nisso? Supostamente, eu estou justificado a crer que o aquecimento global tem causas antropogênicas porque há um consenso virtual entre os especialistas no assunto e eu tomei ciência desse consenso. Eu suponho que esses especialistas realizaram experimentos, análises estatísticas rigorosas para chegar a essa conclusão. Mas será que meu conhecimento de que o aquecimento global tem causas antropogênicas depende de eu possuir uma crença justificada sobre a confiabilidade desses especialistas? Espero que não. Porque eu não sou capaz de compreender os motivos que levaram esses especialistas a formar o consenso. Não entendo a química envolvida no processo e mal consigo interpretar os gráficos. Em outras palavras, o processo de decisão deles é, de certa forma, opaco para mim. No final das contas, para que eu pudesse estabelecer a confiabilidade dos especialistas, eu precisaria eu mesmo me tornar um especialista. Nesse caso, eu nem precisaria do testemunho para ter conhecimento. Ou seja, temos conhecimento através do testemunho em assuntos cujos procedimentos são opacos para nós, sem que precisemos estabelecer confiabilidade do testemunhador. Opaco aqui, em certo sentido, opaco. Tá? Como eu mencionei, os internalistas precisam dispor de ferramentas conceituais para lidar com casos em que de conhecimento a partir de processos opacos, sem que nós precisemos estabelecer a confiabilidade desse processo. Mas eu creio que as mesmas medidas aqui não vão ser adequadas para lidar com a opacidade de sistemas de IA. Tá? Os internalistas geralmente respondem que essas fontes de conhecimento fornecem justificação prima facie, ou seja, justificação suficiente para conhecimento. É tipo, tá um voucher de justificação. Tá? A gente pode acreditar nisso desde que nós não tenhamos motivos para não acreditar, como se fosse uma inversão do ônus de prova. Então, eles geralmente dão essa característica para as duas fontes, né? Para a percepção e para o testemunho. No caso da percepção, a questão é que, para resolver o problema no regresso e conter o ceticismo, crenças sobre nossa experiência sensível devem ser consideradas básicas. A gente viu lá que Descartes ele colocou eu existo como básicas, mas do eu existo até o mundo existe há um caminho longo, né? Então, a gente acaba precisando colocar crenças sobre nossa experiência sensível como sendo básicas. Por exemplo, ao olhar essa lapiseira, minha crença de que estou vendo o que parece ser uma lapiseira é infalível em certo sentido, né? Eu não posso estar enganado do fato de eu estar tendo determinada experiência. Porém, como eu posso estar enganado quanto à existência da lapiseira, né? Então eu não posso estar enganado que eu estou vendo o que parece ser uma lapiseira. Estou tendo uma experiência. Mas ainda assim, essa experiência pode ser um sonho, etc. Então, para lidar com essa questão, geralmente os especialistas, os internalistas, vão dizer que o fato de eu estar vendo o que parece ser uma lapiseira é uma
um motivo prima facie para eu achar que há uma lapiseira na minha frente. Tá? E daí eu consigo lidar com o ceticismo. Já no caso do conhecimento testemunhal, o ponto também é evitar o ceticismo. Se confiássemos apenas em informações de primeira mão, nossos horizontes cognitivos seriam minúsculos, né? A gente vai voltar a esse ponto quando a gente for para a epistemologia social. Nesse caso, o testemunho de que algo é o caso nos daria justificação prima facie para que crer que esse algo é o caso. Estou aqui supondo uma posição específica sobre o testemunho, que é o não reducionismo, né? A gente vai falar sobre isso depois. Porém, essa estratégia não necessariamente pode ser utilizada para lidar com o conhecimento a partir de IAs. No caso da percepção, essa medida é justificada pelo fato de que não temos escolha para além de confiar nas nossas próprias faculdades, né? Se a gente não confiar nas nossas próprias faculdades cognitivas, né, não tem para onde correr, porque qualquer argumento que eu possa ter para explicar a confiabilidade das minhas faculdades cognitivas vai depender delas mesmo. No caso do testemunho, a justificação prima facie parece se fundamentar na confiança que nós temos nos outros agentes epistêmicos, né? Ou seja, eu não estou tendo uma justificação para isso, mas assim, meu colega aqui tem, né? E eu confio nele. Então tem uma questão aqui de confiança social, que nós somos uma espécie social e nosso conhecimento está fundado nesse tipo de confiança. Só que a autoconfiança e a confiança em outros agentes não parece se aplicar ao conhecimento derivado do uso de IA. Né? Será que IA é o tipo de coisa que a gente pode ter confiança? A princípio, a gente só pode ter confiança em agentes epistêmicos, porque eles têm responsabilidade. E aqui a gente vai ver lá na aula sobre testemunho e vai ter uma sessão com um texto sobre será que nossa teoria do testemunho ela é antropocêntrica? Talvez. Mas a princípio parece ser esse o caso. Além disso, é seguro dizer que nós conhecemos bem os vieses da nossa própria percepção e que, pelo menos em princípio, a gente pode se tornar especialista em qualquer coisa. Então, eu estou querendo dizer aqui que a opacidade da percepção e do testemunho não é tão vil quanto a opacidade da IA. Porque a gente está vivendo dentro de nós mesmos, a gente sabe bem os vieses da nossa percepção. E, a princípio, o assunto do especialista é opaco para mim, mas eu poderia aprender. No caso da IA, nem sempre eu poderia aprender. Então, por exemplo, enquanto sabemos mais ou menos em que condições a percepção funciona bem, quando não estamos bêbados, quando estamos olhando para objetos de tamanho médio, a uma distância razoável, com uma boa iluminação, os vieses das redes neurais podem ser muito difíceis de prever. Penso, por exemplo, aqui nas alucinações das LLMs. Essas alucinações podem ser vistas como erros que não derivam apenas dos dados de treinamento, mas que, de certo modo, são gerados pelo próprio modelo. A opacidade, nesse caso, da percepção e da testemunha parece ser menos radical daquelas encontradas nos sistemas de IA. Tá. A posição alternativa ao internalismo epistêmico é o externalismo epistêmico, que simplesmente nega que a justificação dependa apenas de fatores internos ao sujeito. A justificação pode depender de pelo menos alguns fatores que não são acessíveis ao sujeito através da reflexão. Cuidado, há também o externalismo cognitivo, que a gente vai ver adiante na aula sobre cognição estendida. Um exemplo de teoria externalista é o confiabilismo, proposto por Alvin Goldman, provavelmente o epistemólogo mais importante do século XX. Segundo o confiabilismo, uma crença é justificada quando é produzida por um processo cognitivo confiável, isso é, um processo que tende a produzir crenças verdadeiras com uma proporção alta. Se eu pegar o total de crenças que ele produz, a proporção das crenças verdadeiras é uma proporção alta. Por exemplo, a percepção, ao menos em boas condições ambientais, tende a produzir crenças verdadeiras em proporção alta. O confiabilismo é uma teoria externalista porque não exige que o sujeito tenha qualquer acesso cognitivo à confiabilidade do processo utilizado para que ele tenha justificação. Basta que o processo seja, de fato, confiável. Então, por exemplo, se eu acredito
que essa lapiseira está na minha frente, porque eu estou vendo a lapiseira na minha frente, então eu sei que é uma lapiseira na minha frente. Né? Se é que realmente há. Porque minha visão em boas condições de luz e sobre objetos médios é um processo confiável. Né? Claro, meu gêmeo epistêmico que deu azar de ser um cérebro numa cuba está tendo essa mesma experiência que eu, mas ele não sabe que tem uma lapiseira na frente dele. Né? Primeiro porque não tem lapiseira na frente dele, mas também porque a percepção dele não é confiável. Ele não tem justificação enquanto eu tenho. Né? Então perceba, aqui é a diferença entre o internalismo e o externalismo. O internalismo, eu teria a mesma justificação do meu gêmeo epistêmico, o externalismo ele nega isso. Esse exemplo mostra que a opacidade de um IA não compromete minha justificação em acreditar no seu output, desde que a IA seja confiável para aquele caso. E isso já basta. Eu não preciso poder estabelecer a confiabilidade da ferramenta de IA. Há, porém, um caso que é frequentemente apresentado contra a concepção externalista de conhecimento, que se assemelha bastante ao caso de uma ferramenta de IA opaca. Imaginemos a situação de Norma, que regularmente forma crenças verdadeiras por meio de sua clarividência. Ele tem esse poder. Mas ele não possui qualquer evidência sobre a confiabilidade dessa sua capacidade extraordinária. Certo dia, por clarividência, Norma forma a crença verdadeira de que o presidente está em Nova York. Se alguém perguntar para ele por que ele acredita nisso, ele não tem nenhuma razão para oferecer, porque ele não dispõe de evidências que sustentem essa crença dentro da sua perspectiva cognitiva. Talvez ele nunca tenha se questionado sobre a origem dessa crença, e se essa crença a origem dessa crença é um processo confiável. A alegação dos internalistas é que, apesar da confiabilidade da clarividência, intuitivamente a crença de Norma não é justificada. E a gente pode ver que ter esse mesmo problema se te substituir evidência por uma IA confiável. Para lidar com esse tipo de intuição de que Norma não teria conhecimento, o epistemólogo Ernest Sosa, que é um tipo de confiabilista, propõe a distinção entre conhecimento animal, de caráter confiabilista, e conhecimento reflexivo, de caráter internalista. O confiabilismo parece ser uma boa teoria para o nosso conhecimento cotidiano, conhecimento animal. Só que quando a gente se volta para conhecimento científico, para contextos científicos, parece que o foco deveria recair sobre conhecimento reflexivo. Afinal, a ciência é um domínio em que deveríamos, pelo menos em princípio, ser capazes de fornecer razões de forma explícita para as nossas posições. Ou seja, nossa aula termina, como diria o filósofo, em aporia. Terminamos deixando a questão em aberto. Meu objetivo aqui era expor o problema da opacidade em sistemas de IA do ponto de vista da epistemologia e não fornecer uma solução para ele. Eu queria chamar a atenção, e esse ponto é bastante importante, que uma ferramenta opaca pode ser mais problemática do ponto de vista da epistemologia, do ponto de vista da formação de conhecimento, que uma ferramenta que é menos confiável, mas cujo funcionamento pode ser mais bem conhecido. Então, de certa maneira, vale mais do ponto de vista do conhecimento você ter uma ferramenta menos confiável, mas que você consegue distinguir quando ela é confiável ou não, do que uma ferramenta muito confiável, mas que você não consegue saber se ela é confiável ou não. E esse é um problema real que preocupa tanto teóricos, filósofos como nós, quanto profissionais envolvidos no desenvolvimento de ferramentas de IA. Tanto é que nos últimos anos, a área chamada Explainable AI, XI, ou IA explicável em português, tem ganhado cada vez mais destaque. Você pode ver quantos livros, aqui eu botei na Amazon rapidamente, Explainable AI, apareceu dezenas de livros. A XAI, sei lá, é um campo da inteligência artificial dedicado a tornar os sistemas de IA mais compreensíveis do ponto de vista do humano. Então, seu objetivo é que usuários consigam entender como e por que a IA chegou
a determinadas decisões ou previsões, mesmo quando o modelo é complexo ou opaco, como nas redes neurais profundas. Ou seja, a AI busca fornecer transparência, interpretabilidade para os outputs da IA, né? Favorecendo assim que eles gerem justificativa, né? Permitindo os desenvolvedores, usuários e reguladores confiarem no sistema e possam detectar erros e vieses, né? Então a gente vê que essa preocupação faz todo o sentido do ponto de vista da epistemologia, já que a opacidade da IA pode prevenir com que tenhamos conhecimento, tá? E por hoje é só. Um abraço.